Graça e paz, eu sou Davi Messias e eu quero falar com você hoje a respeito de Apocalipse 6, mais especificamente a abertura dos selos, ou seja, os 4 cavaleiros. Então vamos lá, eu espero que edifique a sua vida. Se você discordar de alguma coisa, eu só quero que você saiba que eu não estou aqui profetizando nem nada, é só uma compilação de alguns estudos que eu vi, tive a oportunidade de ver, inclusive você vai ver coisa aqui de outros de outros pregadores e que se eu não me lembrar de dar o crédito já fica aí adiantado, tá bom? Então, algumas observações que eu fiz a respeito do Apocalipse 6, eu espero que edifique a sua vida, que você passe com isso a olhar o mundo que nós estamos vivendo, esses tempos, com outros olhos, tá bom? Então, vamos lá. Apocalipse 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse uma voz de trovão: Vem. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz na terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado o poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Bom, é até aí. Vai ser jogo rápido, eu espero que o vídeo não fique longo, então vamos lá. 4 cavaleiros, 4 poderes. Cavaleiro na Bíblia a gente vê como poder, porque os cavalos eles conferiam um grande poder para os exércitos. Então esse é o significado profético de cavaleiro. Então o primeiro cavaleiro, ele usava que cor? Branco. Que poder que age hoje no mundo e que usa branco? A ciência, né? Ciência, medicina, enfim. E o que saiu esse tempo dessa área, né? Que novidade nós tivemos nessa área que impactou o mundo inteiro, né? Olha que interessante, o cara foi lhe dado que uma coroa. E quando você observa a tradução de coroa no latim é corona. E o que saiu da ciência esse tempo? Não estou dizendo que a ciência criou, mas que foi liberado nesse meio, através desse poder. Esse poder começou a agir no mundo mais enfaticamente, começou a ter mais uma liderança, vamos dizer assim, exercer realmente uma grande força no mundo inteiro a partir da coroa, né? Olha que interessante. Esse foi lhe dado que um arco, mas não fala em flechas. Por quê? Porque as flechas são invisíveis nesse caso. Porque o vírus é um inimigo que você não consegue ver. Olha que interessante. Então, o primeiro poder, ciência, a arma dele, o vírus, ou aquilo que o vírus proporcionou para a ciência em termos de influência no mundo. Beleza. Segundo poder, vermelho, cavalo vermelho. Onde que a gente vê vermelho hoje em dia, que está em ênfase em todas as notícias? Nas bandeiras de muitos países, né? E naquela diferença entre esquerda e direita, até países que não têm a bandeira vermelha hoje têm bandeiras vermelhas tremulando, né? Então, o segundo poder político, olha, e a ele foi dado o quê? O poder de tirar a paz na terra. Não é isso que a política está fazendo? Irmãos querendo matar irmãos, né? Amigos que de longa data se tornando inimigos por conta da política, né? Tem gente que declara que vontade de matar o fulano, declara na internet.
por causa de política. Então, o segundo cavalo tem a ver com política. E a ele foi dada uma grande espada. E a gente está falando de uma grande capacidade de destruição, que eu creio que deve ser as armas, né? Porque é a política que domina os exércitos, né? A política que faz a guerra, né? Então, foi-lhe dada uma grande espada. Então, o segundo poder, política. Olha que interessante, a gente está prestes a ver, ou pelo menos estão anunciando, né, uma guerra lá no norte de Israel, que dizem alguns estudiosos que tem a ver com a guerra de Gog e Magog, né, e país de bandeira de cor vermelha, né. Então, é interessante, e eu creio que esse segundo poder é o poder político. É isso que interessa para a gente aqui. O terceiro cavaleiro é o preto. E aí ele vem com o quê? Com uma balança. Olha que interessante. Quem usa uma balança e usa preto? A justiça. Né? Então, qual é esse poder? Esse poder tem a ver com justiça, ou seja, julgamento, né? Então, a esse cavaleiro foi dado o poder de julgar a terra, entendeu? Ou seja, quando esse cavaleiro for agir, vai haver o quê? Um julgamento na terra. E aí você vê ele segurando uma balança e dizendo uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E nessa parte tem uma coisa interessante, um estudo que eu vi de Perry Stone a respeito das colheitas lá de Israel, e tudo em Israel é profético, né? Então, as primeiras colheitas, os primeiros grãos a amadurecer lá em Israel era a cevada. E a cevada, para ser separada da palha, era só você jogar para cima na peneira e o vento tira a palha do grão e você já pode recolher o grão. Agora, o trigo não. O trigo ele tem que ser batido num instrumento que tem umas pontas. E só aí, então, ele separa o grão da palha. Esse instrumento chama tribulon, ou seja, o trigo tem que passar por uma tribulação. Enfim, vamos lá, tá ficando interessante, né? Enfim, o que eu creio que vai acontecer, e é o que grande parte dos cristãos estão esperando, vai acontecer quando começar a ação desse cavaleiro, o arrebatamento. Outra coisa que caracteriza esse cavaleiro, o que é? Não danifiques o azeite nem o vinho. O que isso quer dizer? Danificar o azeite e o vinho, o que era feito para danificar? Eles misturavam água, que era para aumentar a quantidade, ganhar mais dinheiro, essas coisas. E olha que interessante, água na Bíblia, ou até na ciência, né? Água é vida, né? Não sei quantos % do nosso corpo é água, então você tem, e na Bíblia também, a água são muitas águas, quer dizer, muitos povos, né? Nações e tal. Então, o que está falando aí? Julgamento, o que é? É fazer uma separação, né? Vamos julgar esses aqui para cá e esses aqui para cá e tal. Então ele está falando, não mistura uma coisa com a outra. O vinho, e o que é o vinho? Qual o primeiro milagre que o Messias fez, que Jesus fez no casamento? Ele transformou a água em vinho, ou seja, uma vida comum numa vida de alegria. Olha que interessante. Então, aqueles que foram transformados não devem ser misturados com aqueles que não foram transformados. O óleo, o que é? O óleo é aqueles que têm a unção do Espírito Santo, que estão cheios, né? Lembra das virgens com óleo nas suas lâmpadas? Olha que interessante, né? Então, é isso. E, assim, o preço que foi pago, por quê? Lembra quando Jesus contou a parábola do bom samaritano? Que o homem estava caído e o bom samaritano veio e carregou ele para uma pousada lá e pagou o quê? 2 denários. 2 denários, qual é o significado disso? 1 denário era o pagamento de um dia de trabalho do trabalhador. 2 denários, 2 dias de trabalho. Quantos dias o Messias trabalhou pela cevada e pelo trigo? Ou seja, por aqueles que vão ser salvos.
Quanto tempo ele trabalhou por aquelas almas? 2 dias ele ficou, né? No terceiro dia ele ressuscitou. Olha para você ver que interessante. E você também pode fazer uma analogia para Deus um dia como 1000 anos como um dia, e você vai ter do Messias até hoje quanto? 2 dias, 2 milênios. Tá na hora, entendeu? Depois desses 2 dias, o bom samaritano falou, eu voltarei e se precisar pagar mais alguma coisa, eu pago na volta. Falou para o dono da pousada. Olha que interessante. Tudo isso para resgatar aquele que estava caído e que ninguém dava valor. Somos nós. Bom, enfim, esse cavaleiro representa julgamento, justiça. E eu creio que é nessa hora que o Cordeiro libera para que ele fazer justiça, ou seja, né, a separação de um e de outro, né? Vamos julgar. O quarto cavaleiro é o amarelo, né? Que aqui tá traduzido como amarelo. Mas a palavra no grego é chloros. Chloros é de onde deriva a palavra clorofila, ou seja, tem a ver com verde. Então o cavalo não é amarelo, é verde, em que pese essa tradução aqui, tá bom? Então verde, e qual é esse poder? Eu vejo como um poder religioso, porque hoje a religião, a nova religião que está surgindo, o ecumenismo aí, né? Você vê a Igreja Católica se ligando com a Igreja Católica não quero ser injusto, mas o Papa, né? Indo lá e fazendo reverência com Pachamama, Mãe Terra, Nova Era, essas coisas todas se reunindo, né? Eles vão se reunir tudo numa religião que vai andar ali, ó, par e passo com a ecologia, né? Com a preservação do planeta. O ser humano não interessa, o planeta é que tem que ser preservado. Não é interessante? Tá? E com ele, a morte e o inferno acompanham, né? E aqui vai morrer muita gente. Tá bom? E por que eu creio que o arrebatamento vai ser nessa data, junto com esse apagão, né? Primeiro, que eles estão divulgando aí que vai ter um apagão, né, no julgamento. Estão divulgando que vai ter um apagão, um grande reset, ou como você queira chamar, entendeu? Então eu creio que aí a igreja é arrebatada. E aí vem a nova religião, e aí vai marca da besta e tal, e aí tudo que você quiser. Que vai estar junto com quem? Vai estar junto com a ciência, junto com a política e junto com a religião. Aí você tem os 4 cavaleiros aí juntos, né? Fazendo justiça, mas não com aqueles que foram separados. Eu creio assim, eu sou pré-tribulacionista, eu creio num arrebatamento antes da grande vinda, né? Não necessariamente antes do começo dos acontecimentos, mas antes da grande... São 2 acontecimentos, o arrebatamento e a grande vinda. Essa é a minha opinião, tá bom? É isso, eu espero que com isso você fique atento a tudo que está acontecendo, porque assim como eu já tive um sonho desse, muita gente está sonhando que o arrebatamento acontece junto com o apagão, né? Eles estão preparando o mundo para o arrebatamento, dizendo que esse negócio de ET, de nave espacial e tal. Para quê? Eles precisam dar desculpa quando esse povo desaparecer, né? Enfim, tem muita pista em cinema, em filmes aí. Eu não vou entrar em nada disso, eu só queria falar isso para vocês, que principalmente que o Cavaleiro Preto não tem a ver com crise, mas tem a ver com justiça, tá bom? É só isso, de tudo que eu falei aqui, é a única coisa que eu ainda não tinha escutado, tá bom? É isso, Deus abençoe você, que você possa ser edificado por esse vídeo. Como eu já falei, meu nome é Davi Messias, eu tenho um livro que se chama O Propósito, que conta a história não é sobre Apocalipse, conta a história de um cara que era egoísta, achava que a vida dele que estava tudo bem, que ele não fazia nada de errado, até que um dia ele sofre um acidente e quando ele está lá em coma, entubado, Jesus aparece para ele, arranca ele da cama e leva ele para uma aventura dentro da própria alma dele. E quando ele chega lá, o lugar é horrível, está em ruínas, as portas caídas, e ele entra e vê que
que aquele lugar, que era a alma dele, estava sendo habitada por monstros que ele mesmo tinha criado. Ele vai passar por uma jornada de perigos, vai passar por um julgamento, vai enfrentar uma guerra. Tudo isso para que no final haja uma transformação naquele lugar. Tá bom? É interessante. Eu espero que, se você tiver a oportunidade de ler, que você goste. É um jeito diferente, o livro, é óbvio, que passa o evangelho, né? Eu não tenho outro assunto na minha vida que me interesse, né? É a transformação de vidas. Eu espero que edifique a sua vida. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que você possa estar ciente de que, embora nós possamos, todos nós que estamos falando a respeito do fim dos tempos, embora nós possamos estar errados, o fim dos tempos pode chegar para a gente a qualquer momento. Então é importante que você esteja firmado na rocha que é Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Segue a gente lá no Instagram, @opropósito12. Deus te abençoe. Tchau.